ar, telescópio de número 148. Expliquem essa, Teus. Podia chamar Milagre de Natal esse programa, porque estamos novamente, os 4 juntos, num programa, o fechamento desse ano mágico de 2024. Vou dar as boas-vindas, quero que se manifeste. Primeiramente, as damas, obviamente. Andréia Santos, tudo bem, Déia? Sim, sempre muito bem, não sempre. Hoje nós vamos falar de perdão. A gente precisa perdoar algumas coisas, mas nós vamos falar sobre isso. Mas muito bom estarmos todos. Com certeza é um milagre natalino. Ah, isso aí é. O Diabo pira, o Grinch pira também. E também Rodrigo Quintana. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Hernani. Pausa dramática aqui. Eu até com medo. Tá celebrando aqui os 4, daí o Rodrigo cai. Não, tá tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Lucas Vieira, tudo bom? Tudo certo, muito bom. Que bom que a gente tá todo mundo junto, encerrar o ano bem. Isso aí. O reencontro entre Jacó e o seu irmão Esaú é uma das passagens mais marcantes e emocionantes da Bíblia. De um lado, o ofendido, em paz por entregar seu perdão e feliz por recuperar seu irmão perdido. Do outro, o temeroso ofensor, grato e em paz por ser perdoado. O perdão, mandamento do Nosso Senhor, sustenta as relações, já que todos somos ofendidos e ofensores ao longo da vida. Aprender a perdoar e a receber perdão é necessário para que tenhamos paz. Fiquei surpreso a quantidade de vezes que eu usei paz na abertura. Quando eu fiz o texto, eu não estava pensando nisso. Depois eu falei, tem que tirar. Mas aí eu falei, não, vou deixar, porque quando nós escolhemos esse tema, eu acho que é muito ligado a essa necessidade, ou a esse desejo de que tenhamos paz nas relações, né? Estamos chegando no final de ano, todo mundo quer paz e alegria no mundo inteiro. Um dos meios para que a gente alcance essa paz pessoal, interna, aí, coletiva, social, é aprendendo a perdoar e aprendendo também a ser perdoado, que às vezes é mais difícil do que parece. Proponho que a gente comece pelo lado talvez mais óbvio, que é a necessidade de saber perdoar, de saber liberar perdão. Falei aqui antes de começar a gravação que eu e a Déia somos como meras ovelhas com pastores, que vocês nos pastoreiem aí nessa caminhada, nesse discipulado de perdoar, de aprender a perdoar. Então vou pedir pro Lucas aí começar a discorrer sobre esse assunto tão maravilhoso do nosso programa de hoje. Falei multado. Me perdoe. Tá perdoado. Perdoado, fica em paz. Uma metalinguagem, né? Eu acho que é legal começar esse assunto falando um pouco sobre a necessidade do perdão, né? Que sentido? Quando a gente fala a respeito do perdão, primeiro a gente entende que existe uma ofensa inicial, existe uma violência, uma dor causada, um dano causado, uma dívida herdada inicialmente até que precise haver o perdão. E aí eu queria primeiro distinguir duas coisas. A primeira delas é aquilo que é necessário apresentar as desculpas e aquilo que de fato apenas o perdão pode servir de reparação. Primeiro, quando a gente fala a respeito da desculpa, é porque existe alguma dívida que foi contraída contra nós, que as explicações para a contração dessa dívida é absolutamente plausível. As explicações são plausíveis. Então, um exemplo simples é, hoje eu cheguei atrasado na gravação do Telescópio, os meus amigos de coração aberto logo me desculparam, porque apresentei os meus porquês. Então, eu chego e falo, olha, me desculpem, eu tinha algo programado para durar até às 9, durou até às 9h30, eu não previa, não tinha como eu abandonar a pessoa lá chorando e tal. E eles dizem, ok, as suas justificativas são plausíveis. É o pior pastor do mundo, a pessoa tá lá chorando, pastor. É esse tipo de pastor profissional, deu meu horário aqui, eu vou bater meu cartão, por favor. Fazer igual meu terapeuta. Muito bom, Lucas. Na próxima sessão a gente continua. Esse é o pedido de perdão mais furreca de todo. O cara justifica de auxílio. Não, mas ele tá explicando, isso aí é justificativa, até desculpa. Não, mas eu tenho uma pergunta sobre isso. Usar esses meios pra forçar um perdão é válido? Absolutamente válido. Eu acho que é um ato de sabedoria. Ô, Déia,
Eu acho que eu aprendi uma coisa sobre isso, falando sério, sem essa cara de pau do Lucas. Mas assim, eu acho que o que o Lucas fez, na verdade, foi ele tá explicando e não justificando. Então o lance é assim, eu atrasei, me perdoe. Porém, eu tenho algo que explica. Porém, não justifica, entendeu? Mas pelo que eu entendi, ele tá falando de perdão e desculpa, ele tá diferenciando. Por enquanto tá no desculpa. É um passo anterior, é um passo anterior. Então agora, me desculpem. É que Desculpem todo minha mundo que questão tá é assim, ouvindo. Desculpem todo mundo que tá ouvindo. O Lucas vai repetir tudo e a gente não vai mais deixar questões pessoais interferirem em direito. Pronto, volta, Lucas. Mas nesse exemplo que eu tava dando, eu apresento as minhas desculpas. Olha, eu gerei algum dano, olha, eu me atrasei, olha, eu gerei uma dívida, mas foi devido a tal e tal e tal e tal situação. E sempre que uma pessoa apresenta suas desculpas, ela depois também tenta reparar. Eu vou tentar reparar de alguma forma esse dano, eu vou me esforçar para reparar aquilo que eu fiz de mal. Quando a gente fala a respeito do perdão, nós estamos falando de algo que é indesculpável. Não existe nenhuma explicação que seja justificativa para aquele dano gerado. E quando existe um dano gerado que é maior do que qualquer reparação possível, não é possível você pedir apenas as desculpas, apresentar suas desculpas, porque isso é injustificável. E para esse fim é que existe o perdão. Por que é importante já iniciar dizendo isso? Porque geralmente a gente começa questionando assim, o que é perdoável, o que não é perdoável? Para mim tal situação é imperdoável, para mim tal situação não dá, repetir 1, 2 vezes não me desce. Mas a Bíblia Sagrada apresenta essa ideia de que o perdão é justamente para aquilo que é indesculpável, aquilo que é irreparável. É mais ou menos assim, ou a gente se perdoa, ou a gente vai carregar um contra o outro uma dívida eterna. É para isso que existe o perdão. Nani, começamos por aí. É uma boa? É uma boa, mas já faz pensar em várias coisas, né? Uhum. Porque eu acho que o nosso reflexo talvez seja sempre tentar pedir desculpas, então. Porque talvez pedir perdão passa por admitir uma culpa que você não pode justificar. Mas a gente sempre quer se justificar. A gente nunca quer admitir que errou por erro nosso. É porque, aconteceu aquilo, mas você também, a pior tipo de pedido de perdão também, né? Me perdoa, mas você também fez isso. Joga pro outro a responsabilidade que é sua. E talvez eu esteja falando de uma experiência, de uma observação mais pessoal. Né? O perdão, ele quando é perdão, e entrando nessa classificação que o Lucas deu aí, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas eu vou por ela. Se você vai por esse caminho do que o Lucas ofereceu, do perdão, você tem que entender que o perdão ele não tem palavras, ele tem um pedido de perdão. Se assemelha muito à imagem que a gente tem, por exemplo, dos irmãos de José na Bíblia. Quando chegam diante de José, José os perdoa. E o encontro deles é um encontro de choro, lágrimas. Não tem muita explicação, né? Não tem assim... Tanto é que ele fala, o José vira para ele, não fica com medo, não. Tá tudo explicado. O que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou em bem. Tá tudo bem. Isso é perdão. José liberando perdão e os irmãos chorando, e ele chorando, se abraçando e acabou. Não se fala mais nisso. Ficou, acabou, entendeu? Se fosse ali uma lavação de roupa, e o José ia continuar naquele teatro que ele estava fazendo antes. Entendeu? Pega, prende o irmão, volta, chama o pai, incrimina o irmão que roubou o negócio, entendeu? Ali ele tava ainda, ele não tinha perdoado os irmãos, entendeu? Tava querendo provar alguma coisa. Depois, quando finalmente ele entende e ele perdoa os irmãos, acabou, não tem... É choro, né? É abraço, é lágrima, e ali tem perdão. Então você vê que é uma coisa que, quando a gente pensa no texto, por exemplo, que você trouxe, né, de Esaú e Jacó, você vê, por exemplo, que Esaú, ele tenta ainda, né, prover coisas ainda, não precisa tudo isso, eu não preciso aceitar. E o Jacó fala, não, eu quero que você aceite. Ele insiste em algo, porque assim,
tá acontecendo ali perdão e reconciliação. Então, o perdão, ele não carrega mágoa. Mas você falou uma parada que eu tava pensando que talvez não seja um bom gancho. O perdão, ele espera uma reciprocidade ou uma contrapartida? Tipo assim, eu te perdoo, mas você vai ter que me fazer isso aqui. Não, perdão é perdão. Liberar perdão é perdoar. Acabou. Isso não depende do outro, tá? Não depende do outro. Você pode perdoar uma pessoa que nunca te pediu perdão. E isso é a qualidade do perdão, é essa. É praticamente uma escolha. Isso. É uma decisão que você uma decisão. toma. Não sendo tão simplista, né? Porque não é assim, um dia você acorda e fala, perdoei, não sinto mais nada. Mas eu acho que é uma decisão consciente de que, independente se a pessoa né, vai falar alguma coisa, vai ter... É uma coisa que você faz justamente, e geralmente porque é isso, porque aquilo ou tá te causando tanta aflição, tanta coisa que você quer paz. Você só fala, cara, isso aqui já... E também tem um pouco também de devolver do outro que é do outro, né? Tipo... Uma vez perguntaram sobre a relação de Judas com Jesus depois da traição. E a gente tem um encontro, né? Relatado na Bíblia, que é o encontro dos soldados, né? Do destacamento indo prender Jesus. E Judas dá um beijo em Jesus, né? Um beijo que, na verdade, é um beijo de identificação. Jesus, ele tem uma frase importante nessa hora, que ele fala assim, o que você veio fazer, amigo? Então, Jesus, ele pressupõe a relação dele com Judas do que o feito de Judas. Ele chama Judas de amigo. Então, antes de Judas chegar, o perdão também já era para ele. Entende? Judas já tinha sido perdoado antes mesmo de qualquer coisa. Mas como administrar isso também? Isso aí você está falando, vai perdoar alguém que não está desejoso de receber perdão, alguém que nem reconhece às vezes que precisa pedir perdão. Não nesse caso de Judas, falando das nossas relações cotidianas. É porque Judas nunca recebeu perdão, no caso, né, se matou. Né? Mas nas nossas relações cotidianas, eu entendo, eu preciso perdoar essa pessoa, mas ela não está, por exemplo, arrependida. Essa situação que me exige perdoá-lo não está resolvida, pode continuar. Como é que eu administro isso? Mas isso não tem administração. Perdão é perdão. Você não precisa que o outro se arrependa para você perdoar ele. Se você perdoa. Eu sei, mas isso implica em situações, por exemplo, de risco. Em que sentido? Não sei. A pessoa vive uma situação de violência. Ela está sujeita a uma violência doméstica, por exemplo. Ela vai perdoar o agressor dela que não está arrependido e não demonstra nenhum tipo de desejo de alteração. Perdoar é uma coisa, você continuar com essa pessoa num relacionamento é outra. Entendeu? Pode perdoar a violência que ela cometeu, mas não precisa necessariamente continuar casado ou tendo um namoro com aquela pessoa. Você segue em frente. O perdão, ele não obriga você a estar preso àquela pessoa de alguma forma, entendeu? O perdão, na verdade, libera aquela pessoa da culpa, né, que caiu sobre ela por conta dela ter feito algo, né, algo que foi indesculpável, como o Lucas trouxe pra gente. Então, assim, perdão não necessariamente vai dizer que o caminho continua. Eu posso perdoar a traição da minha esposa, mas eu não continuar com esse relacionamento, entendeu? Posso pôr fim nesse, mesmo tendo perdoado. Isso quer dizer o quê? Que meu coração se esvaziou de raiva, de rancor, de querer mal a ela. Eu ouvi uma vez algo muito interessante sobre perdão, que dizia que a vingança é o contrário de perdão. Eu achei interessante isso. Fiquei pensando sobre isso. Vingança é o contrário de perdão. Eu acho que faz muito sentido para o que a gente está conversando aqui. Você não perdoar é você querer o tempo todo que aquela pessoa sofra alguma coisa. Porque o que ela fez foi algo tão terrível, então que você quer que ela, sei lá, no mínimo ela não vai ter o seu perdão. Ela vai caminhar com aquela dor de não ser perdoada. Então, é como se você estivesse fazendo um esforço para a pessoa continuar sentindo algum mal, entendeu? Ser acertada por algum mal. Então, faz sentido para mim essa afirmação, né? O contrário de perdão é vingança. Eu queria comentar algo dentro desse exemplo que você deu, né? De uma pessoa que sofre violência, alguma coisa assim. Eu tenho assumido um princípio que é assim: o perdão, ele não necessariamente diz que eu preciso continuar na relação.
Mas, inicialmente, o perdão, eu realmente acredito nisso, é a forma que Deus escolheu de fazer a manutenção da unidade. Se não houvesse perdão, não existiria casamento. Se não houvesse perdão, não existiria relação de pais e filhos, não existiria amizades sinceras, duradouras. Sem o perdão, em algum momento, cada um iria para o seu lado nas relações existenciais. Então, o perdão foi a forma que Deus escolheu de manter essa coexistência harmônica, a unidade das relações. Então, sempre é necessário que haja perdão para a manutenção da unidade. Quando é que o perdão ele pode quebrar com a relação de unidade? Porque, a princípio, ele existe para esse fim. Quando existe uma outra santidade que é maior, hierarquicamente na Bíblia, se é que é certo dizer isso, do que a santidade da unidade, que é a santidade da própria vida. Esse exemplo que você deu. Quando existe nessa relação uma vida que está sendo constantemente violada, que está sendo constantemente submetida a sofrimento, que está sendo constantemente atacada, para a preservação da vida, nós podemos romper com a unidade. A santidade da vida é superior à santidade da unidade. E aí, quando isso acontece, aí chegou o tempo de perdoar e partir. Eu estou aqui falando e estou pensando muito num texto bíblico, que é o texto em que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes eu devo perdoar, até 7, Jesus fala que é 70 vezes 7, e depois Jesus começa a contar uma parábola, e dessa parábola ele diz que havia um senhor que tinha um servo que contraiu contra ele uma dívida impagável. Inclusive daí vem essa ideia de ser indesculpável, irreparável, não tem o que ser feito. E quando ele contrai essa dívida, o senhor pensa em se vingar. Então eu vou vender você, vou vender seus filhos, sua esposa, pelo menos eu recupero algum dinheiro. E aí o sujeito diz, não, por favor, eu vou tentar reparar, eu vou tentar fazer alguma coisa e tal. E aí o senhor daquela história, que ali Jesus está simbolizando de alguma forma a figura do próprio Deus, ele faz 3 coisas, tem 3 verbos ali, que diz que aquele senhor, ele se compadece, cancela a dívida e o deixa ir. Eu acho interessante que geralmente a gente entende bem esse compadece e cancela a dívida, mas por vezes a gente não entende o que significa esse deixar ir. O texto não diz que ele se compadece e cancela a dívida e então contrata o servo novamente. Ou ele manda o servo administrar uma outra questão. Esse servo contrai dívida. Esse servo, ele é um mau administrador. Esse servo pode me trazer dano de novo. Ele deixa ir. Ele deixa o servo partir. E talvez uma das figuras do perdão que a gente precisa trazer de novo à tona e trazer à luz é que, por vezes, a relação fica impossível, a unidade não pode ser mantida, porque a vida precisa ser preservada, e nesse momento é importante que a gente deixe ir. Não é abandonar o outro, é deixá-lo ir. Cancelar a dívida é você dizer, você não me deve nada, eu arcarei com o ônus que você trouxe contra a minha vida, a violência que você cometeu contra mim está perdoada, o psicólogo eu que vou pagar, o dano ficou comigo, eu assumi, a puxada de tapete, eu perdi meu emprego, eu mudei de cidade, enfim, o dano é meu, eu vou arcar com isso, e você pode ir embora. Você não mantém na relação. Tá. Eu acho que é difícil, porque a nossa reação é sempre de reparação, né? A gente sempre quer alguma coisa em resposta ao nosso ato. A gente nunca está disposto a isso que você está falando, de assumir a dívida, de aceitar o dano, de aceitar o ônus. Até quem faz isso é meio trouxa, né? Você tá no papel de trouxa, que você tá aceitando isso aí, você não vai querer nada de em troca. Mas eu acho que é o único jeito de se ver livre de verdade, né? Porque se você não consegue fazer isso, você tá sempre preso àquela situação. Não adianta você falar que perdoou, mas você vai permanecer sempre de alguma forma preso àquela situação. E não vale o preço, né? É melhor deixar pra lá e seguir em frente. Isso que você estava falando, eu estava pensando também, porque é uma coisa muito do ego, né? Tirando, óbvio, acho que é importante sempre frisar e tirar essa parte de violência, enfim, que é né, uma coisa muito à parte, né?
que acho que é a exceção de todas as coisas, assim, né, de que a gente vem falando, mas eu acho que envolve muito também, como você falou, o nosso ego mesmo, ego de querer estar certo, ego de não querer ouvir, tipo, putz, tô sendo um idiota, tal. Isso, de certa forma, é o nosso ego falando, putz, mas eu tô certo, aquela pessoa tem que me pedir desculpa, ou é justo, ou é injusto. O nosso cérebro trabalha um pouco nisso também, né? O nosso coração, o nosso cérebro, tipo, mas eu tô certo, a pessoa tem... E aquilo também vai te corroendo durante o tempo, não é que você passa tanto tempo achando que está certo e você não consegue deixar ir, porque é aquela coisa, putz, violou um princípio muito grande meu, violou um valor muito grande meu, eu nunca faria aquilo, né? Então, são muitas coisas de ego. E às vezes, sabe, o quanto isso também te custa de saúde, né? De querer estar certo a todo custo, porque numa dessas, sei lá, às vezes é melhor falar, é isso aí, tá bom, sabe? Por mais que não seja tão fácil, mas trabalhar um pouco a mente nesse sentido de... Porque senão, quantas pessoas passam anos, né? Numa amargura, tipo, porque nunca recebeu um pedido de desculpa, um perdão, aquilo. Só que aquilo vai entrando na pessoa de um jeito muito forte. E aí, querendo ou não, nem ela se libertou daquilo, né? Porque o perdão deixaria também se libertar. Você tem a liberdade de falar, isso não me atinge mais. E aí, quando você fica nisso, tá sempre sendo atingido pela mesma coisa. É muito cruel também. É que, pensando no caso da abertura lá, Jacó e Esaú, né? O que Esaú sofreu não podia ser reparado de forma nenhuma. Tipo, os presentes que Jacó ia oferecer, as coisas, não ia... Era irreparável. Era um dano que não existia possibilidade de aquilo voltar atrás. E nesses anos que eles passaram longe, podia ser uma reação de Esaú remoer aquilo, ficar com uma raiz de amargura, né? Que é tipo um bordão gospel também, ficar com raiz de amargura ali, né, cultivando aquilo no coração, para quando Jacó, quando acontecesse o encontro, ele respondesse da forma como talvez fosse natural, como talvez era o que Jacó estava esperando que ia receber do irmão, que era hostilidade, que era violência, que era algo tipo assim, não tem papo mais. E Esaú, além de tudo, ia ter perdido a possibilidade de ter seu irmão de volta, de ter sua família reunida novamente, de poder desfrutar daquele momento de paz, de alegria que ele recebeu, porque ele soube liberar perdão para uma coisa que é irreparável, né? E a Déia falou uma parada que eu acho que também vocês podiam explicar, assim, perdoar é diferente de querer de alguma forma que seja feita justiça. Se alguém cometeu um crime contra mim, por exemplo, perda da liberdade da pessoa, não vai reparar aquilo que ela me tirou, aquilo que ela me ofendeu. Então, não, perdoa ela. Aí ela não precisa ir a julgamento, não precisa ser presa, não precisa pagar socialmente, aí, civilmente, o crime que ela cometeu. Não, eu acho que tá muito em linha com o que o Rodrigo falou em relação ao perdão ser o contrário de vingança. Vou dar até um exemplo. Eu me lembro que teve um caso, acho que o Nani acompanhou isso também, não lembro se o Rodrigo acompanhou, de um rapaz que a esposa dele foi assassinada. E ele foi policial por muito tempo. E aí os policiais encontraram o cara que tinha assassinado a esposa dele. E aí perguntaram pra ele, o que você quer que a gente faça com ele? A gente tá com o cara aqui, se você quiser vir aqui, passar ele agora, ou se você quiser que a gente faça algo, você pode falar. E ele falou isso, e eu lembro que foi um testemunho bem bonito, porque foi até acho que passou na Band isso, bem assim, divulgado, que ele falou assim, eu não farei mal algum a ele, da minha parte ele tem o perdão, agora a justiça precisa ser feita, mas eu não quero fazer mal algum a ele. E aí ele não estava eximindo aquela pessoa de cumprir com a justiça humana, mas ele estava dizendo, eu não quero me vingar, não vou fazer isso, eu não quero dar o passo da vingança. Eu acho que é esse caminho. Eu ia falar a mesma coisa, assim, eu acho que o lance é o seguinte, quando você perdoa, né? Se a pessoa cometer um crime, ela vai arcar com as consequências daquele crime. Se dependesse da pessoa que está perdoando, ela não quer que, ela não precisa, né? O perdão, ele é o cessar do débito, né? É isso que a gente entende no Evangelho, né? Quando Jesus paga a nossa dívida,
Não há mais. A justiça foi feita em Cristo. Porque haveria de alguém ter feito, mas aí acabou, foi perdoado. Acabou. Foi rasgado essa ilustração que Paulo usa, né? Foi rasgado a nossa carta de dívida, né? Então é mais ou menos isso. Perdão é isso. É você cessou, acabou. Você não tem mais, você não clama, não existe nada mais clamando por justiça. Você perdoou, acabou. Agora, a justiça vai ser feita, se for feita, né? Se o cara tiver que pagar, o seu perdão não vai eximir ele de cumprir os anos de prisão que ele tem, ou o serviço social que ele vai prestar, ou seja lá a pensão que ele tem que pagar, né? Enfim, eu não tenho o que fazer. Isso é lei, entendeu? Então o cara vai pagar isso. Agora, em termos da pessoa, a pessoa que perdoa, ela está abrindo mão da justiça. O perdão, ele faz isso, ele abre mão da justiça, porque o perdão é a justiça. Uma vez também eu ouvi uma frase que sempre me acompanha quando eu penso perdão. O perdão, ele é para pessoas que não merecem. Então o perdão é gracioso, né? O perdão foi feito para pessoas que não o merecem. Ele dizia assim, a frase é assim, o que é o perdão se não para pessoas que não o merecem? Então, é como se o sentido do perdão está ligado a isso, ao fim do débito, ao fim da dívida, ao fim da justiça, porque o perdão estabeleceu o fim da justiça. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui também? É que a gente está trazendo esses casos polêmicos, né, e relacionados a crime, mas trazendo para as relações, assim, eu acho que também vale a gente falar um pouco da pessoa que é perdoada, sabe? Porque eu acho que não raras as vezes a gente se depara com situações ou que a gente comete alguma coisa, né, e que causa dano a outras pessoas, um dano emocional, sei lá, deixa a pessoa triste, causa alguma coisa. E a pessoa que faz, ainda que ela tenha o perdão, alguma coisa assim, ela sente uma culpa muito grande, né? Uhum. E aí ela não se liberta disso também, porque ela fala, putz, aqui eu errei muito, É né? o caso do Judas que a gente usou do exemplo lá, então. Tipo, aqui eu errei muito. E eu acho que aí entra um pouco também, né, do outro lado da pessoa também se auto-perdoar, né, assim, de tipo, cara, você errou, de fato, mas de trabalhar isso, porque também tem isso, nas relações humanas é muito comum, assim, todo mundo achar que nunca vai errar. Esse, inclusive, André, é o processo pelo qual todos nós passamos no entendimento da graça. Por isso que a gente tem que ler sempre e reler o Efésios, agora Efésios 4, eu acho. Lucas, sei que é bom de memória, que é pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Aliás, você vai fazer mestrado em Efésios, por favor. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Então, assim, Acho que é Efésios 1, isso 1 ou 2. Logo 1:8, é isso. Efésios 1:8. Que quer dizer o seguinte. De nada. Obrigado. Porque a gente tem muita dificuldade, o ser humano tem muita dificuldade de receber esse dom de Deus, né, que é a graça, que é o perdão. E aí a gente faz o quê? A gente atribui as obras, né, a salvação pelas obras, ou a gente tenta fazer alguma coisa para... É um dos conceitos mais difíceis da fé cristã, né, embora mais simples, os mais difíceis da gente entender. Volta e meia a gente cai na falácia da religião, de que a gente precisa fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa para ser salvo, para receber a graça de Deus, né? E esse porque eu acho que o Lucas falou aqui também já nesse episódio que o cara que perdoa, ele assume para si o débito, né? Ou ele assume para si o dano. Então a justiça que teria que ser feita, ela deixa de fazer, mas ela vai para algum lugar. E esse lugar é o lugar do cara que perdoou, a pessoa que está perdoando. É ela que fica com dano. Assim acontece no Evangelho. Quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa em Cristo, Cristo assume o dano. Então, a justiça que era para ser feita em nós, vai para Ele, porque Ele nos perdoou. Ele mesmo entrega. Então, vê que assim, uma das coisas que é mais interessante dentro do perdão e do conceito de perdão, está intrinsecamente ligado à espiritualidade cristã nesse sentido. Nós cristãos, e eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi uma coisa bem simples e bem interessante foi do
do Clauber. No Clauber Carren, ele falou assim: se nós somos cristãos, a gente tem que perdoar. Esse é o ponto de partida. Por quê? Porque tudo que envolve a nossa fé envolve o perdão. O princípio da nossa fé, do nosso reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, tem a ver com perdão. É sobre perdão. Então, necessariamente, a gente precisa entender que perdão é um ato que a gente precisa, algo que a gente tem que colocar intrínseco na nossa espiritualidade, na nossa caminhada de fé. Porque ela está ligada totalmente ao que a gente acredita. Ela é o princípio base fundamental. Então, toda vez que a gente fala de perdão, a gente pode olhar, espelhando a salvação de Deus, né, ao plano de salvação de Deus para a humanidade, o perdão, a justificação, tudo que a gente vai ver aqui, esse pacote que a gente recebeu chamado graça, ele tem a ver com isso. Então, a nossa espiritualidade pressupõe perdão em tudo, em todo início de caminhada, para início de conversa. Mas eu acho que existe esse aspecto muito bem colocado, e eu concordo, mas também eu gosto de interpretar assim, que o perdão é um remédio para uma coisa que nada vai resolver além do perdão, sabe? Então, existe um benefício em perdoar que vai para além do ser obediente, por exemplo. Não, Deus me mandou te perdoar também, tô te perdoando. Mas aí eu sou cristão, tenho que te perdoar, então eu vou te perdoar. Não, tipo, o perdão, ele é uma resposta para um problema que nenhum outro caminho vai ter solução. Então, assim, não é só uma exigência que você está cumprindo. Se você é cristão, você tem que perdoar. Tudo bem, eu posso entender isso. Mas eu prefiro muito mais compreender que o perdão é o único caminho possível para a solução de algum tipo de problema pelo qual eu passo. Então, vai além do cumprir uma obediência. É compreender que esse é o único remédio. Se Jesus não tivesse nos perdoado e morrido, não tinha outra solução. Ele tinha que ter feito isso. Porque não tinha outro caminho. Esaú tinha que ter perdoado Jacó, porque não tinha como ele voltar atrás e ser primogênito novamente, receber a bênção. Ele tinha que perdoar. Por mais que ele entendesse a necessidade, a obediência, esse é o único caminho possível. Sabe, o perdão é o único caminho possível para problemas insolúveis. Eu gostaria de falar uma coisa sobre o que a Té comentou, que eu achei muito legal quando ela fala sobre perdoar a si mesmo, né? Esse tema que ela trouxe. Vamos usar esse exemplo, né, do Jacó. O Jacó, ele sabe que ele fez mal ao irmão, ele sabe que ele cometeu um dano contra o irmão, ele sabe que se o irmão quisesse arrancar a cabeça dele, o irmão ele poderia fazê-lo e seria justo e etc. Mas aí o irmão perdoa. Primeira reação do Jacó não, toque mais uns bichos, toma mais um dinheiro. É uma tentativa de reparar um dano, é quase como se ele dissesse assim, não pode ficar por isso mesmo. E como é que eu lido com a culpa que ficou dentro de mim? Porque quando a gente sofre o juízo, sofre a justiça do erro que a gente comete, de alguma forma isso é gratificante. Sabe quando a pessoa comete um pecado muito feio, assim, muito errado, e aí ela precisa se expor? É como se a consciência dela a acusasse e pedisse para ela se expor ao dano, se expor ao erro. Quando você vai fazer terapia, você passa muito por isso. Você vai descobrindo coisas pra falar, você quer se expor, você quer que saibam aquilo, porque você é assim e tal. De alguma forma, a gente precisa dessa punição para seguir adiante. E aí é que eu penso que entra o que o Rodrigo falou sobre a graça. Primeiro que, no meu modo de ver, existe uma tendência vaidosa nisso. Qual é a tendência vaidosa? É a gente não conseguir admitir que às vezes a gente erra mesmo. E às vezes a gente vai precisar do perdão mesmo, inclusive do perdão dos outros. Às vezes é a nossa vez de estar desse lado da balança. Às vezes é a nossa vez de acolher a misericórdia. Eu me lembrei de uma charge, enquanto a gente conversa aqui, que é uma charge do rapaz chega e diz assim para um sábio: como é que eu faço para cometer menos erros? E aí o sujeito falou assim: você vai precisar se tornar um sábio. E como é que eu faço para me tornar um sábio? Ele fala: você vai precisar cometer mais erros. O único caminho de você se tornar um sábio, de cometer menos erros e aprendendo com a vida, e você acumular menos culpa, é você errando e aprendendo. E eu me lembrei muito de um mentor meu que ele me dizia assim: eu tenho esse problema de
pegar muito pesado comigo e tal. E ele me dizia assim, Lucas, pega mais leve, porque uma pessoa em 1 bilhão consegue aprender com os erros dos outros. Os mais extraordinários conseguem aprender com os próprios erros. E a maioria não aprende nem com os próprios erros. Então, tipo assim, pega leve, cara. Não é sempre que a gente vai conseguir aprender com os erros dos outros. Por algumas vezes, nem com o nosso próprio a gente vai conseguir aprender. Então, existe uma vaidade de se compreender de alguma forma perfeito em um determinado assunto. E quando a máscara cai e você vê que não é um perfeito, você vê que não é tão bom quanto imaginava, é muito difícil você bater no peito e dizer, miserável homem que sou. Eu imaginava que eu consegui, não consegui. E aí você tem alguém que olha pra você e diz assim, você não me deve mais nada, você tá perdoado, mas eu não quero mais andar com você porque você faz mal. E minha vaidade, como fica? E o meu senso de que eu era o cara, como é que fica isso? Então eu acho que uma das grandes dificuldades de perdoar a si tá no campo da vaidade, que a gente precisa lidar com isso. E uma outra questão tá nesse campo de aceitar que não existe nada que eu possa fazer que irá reparar. Então reparado está. Porque o outro perdoou e assumiu o ônus. Infelizmente eu causei dano ao outro, eu não vou conseguir reparar e eu vou precisar conviver com isso. Eu preciso aceitar o perdão, acolher o perdão. E aí entra naquilo que o Rodrigo falou sobre acolher a graça e a misericórdia. O problema é que isso não parece que não é justo, né? Isso contraria toda a nossa lógica de justiça. Porque se justiça é dar ao outro aquilo que lhe é de direito, parece que quando eu errei eu fiquei sem aquilo que me era de direito. Então parece que fica assim, é um crédito sem um débito, né? Na linguagem da contabilidade. É um crédito sem um débito, fica perneta o negócio. E só a misericórdia, a graça, o acolhimento de que eu erro também, que eu sou pecador também, pode sanar isso. E eu tô pensando no impacto que isso tem na vida do perdoado. Na pessoa que consegue superar tanto essa vaidade, que é legal essa análise aí. Tipo, tem essa vaidade do perdoado. Tem a questão do orgulho, eu não quero ser perdoado porque eu acho que eu não errei. Tem mais constante. Mas tem essa vaidade. Mas eu tô pensando no impacto que gera naquele que aceita graciosamente o perdão, que entende, de fato, eu errei e não há nada que eu possa fazer para reparar. Eu consigo, não sei falar a palavra, não sei expressar o que eu tô pensando, mas eu consigo elaborar essa culpa que eu ainda sinto, mas essa culpa vai virar uma consciência do meu erro e do perdão que eu recebi, e isso vai gerar uma mudança em mim também. Sabe? Eu acho que é um pouco do processo da conversão também, de quem que aceita Jesus e aceita o perdão de Deus, sabe? O nosso livro do telescópio, né? Tem um texto do Lucas que é muito bom, o texto do Lucas que fala que os cristãos não são aqueles que não podem fazer várias coisas, mas são aqueles que não querem fazer várias coisas, sabe? E isso foi muito bom, assim, de ler isso, de ouvir do Lucas através das suas palavras, de que de fato é isso. Quando eu recebo o perdão de Deus, eu consigo elaborar o que poderia ser culpa e ela vira uma gratidão. Eu não quero errar de novo para continuar sendo perdoado, sabe? Eu quero que isso gere uma mudança em mim e esse processo vai me convertendo naquele que era o que não precisaria pedir perdão. Aquele que mais santo, mais próximo da santidade, né? Mais próximo daquilo que Deus tem para minha vida, que é o melhor para mim, que é o que vai às vezes contra o meu instinto pecaminoso, que é uma vida de santidade. Então não é que eu não posso fazer, eu não quero fazer, porque eu recebi e consegui elaborar a culpa que eu sentia pelo pecado, ela não é mais uma culpa, ela é uma gratidão que me move a ser diferente, né? Talvez foi o que Jacó experimentou também, sendo perdoado pelo irmão, e aí tendo uma... Não é que você vai ver uma vida sem pecado, né? Vai ver uma vida perfeita, sem tropeçar, mas você vai estar mais sensível a isso, e você vai estar mais atento. Você não vai querer mais, porque você sabe a culpa que você sentiu, mas você já conseguiu elaborar isso e ela virou uma gratidão que te transforma, né? E a gente liberar esses perdões acaba por transformar as pessoas que estão à nossa volta também, que vai espalhando essa consciência da necessidade que todo mundo tem de perdão, todo mundo, e vai continuar tendo enquanto estiver vivo. Mas o que a gente faz com esse perdão que a gente recebe também vai mudando um pouquinho de quem a gente é. Eu acho que também há um ponto de humildade de ambas as partes, né?
humildade de perdoar, porque eu também posso errar e um dia eu posso precisar. Posso não, eu vou com certeza. Com certeza. E humildade também de quem sabe de caramba, eu errei nisso e tal. Eu acho que é uma baita lição de humildade, assim, né? Novamente, quando não vai nesses super extremos, né? Tô falando nas nossas relações, assim, é uma baita humildade, porque é também abrir mão disso, né? De eu tô certo, eu quero não sei o que, tá? Pro outro e também chegar num senso como, putz, do meu lado eu tava vendo dessa forma, outro, putz, eu tava vendo dessa forma. E hoje a gente não é ensinado a isso. Acho que essa é bem da verdade, né? A gente vive nesse mundo que a gente sempre fala de binário, de certo e errado. E nós, seres humanos, somos mais complexos que isso. Tem muitas coisas que a gente carrega com a gente, que são gatilhos para muitas coisas e que fazem muitas coisas. Quando a gente já vê, já viu, já fez, já foi, já não sei o quê. E aí a gente sempre carrega essa soberba de eu sou certo em tudo, eu nunca faria isso. E, cara, eu não me arrependo de nada. Nossa, tipo, eu tenho uma raiva de quem fala, não faria nada diferente. Porra, eu queria ter feito tanta coisa diferente. Exato, se eu pudesse voltar, eu teria feito muita coisa diferente. Muita coisa diferente. E eu acho que ele é o tolo, né? Tem que passar um pouco para esse olhar, né? E acho que isso também contempla amar ao próximo, amar a nós, amar, tipo assim, de cara, ninguém é perfeito, a gente, né, uma hora vai dar um problema, né? Somos pessoas diferentes, personalidades diferentes, criados de formas diferentes, em contextos diferentes. Acho que quanto mais você vai estudando, você vai se autoconhecendo, vai passando por esses processos, você vai tendo um pouco mais... Isso não te livra, né? Tipo, da raiva que você vai sentir por um tempo, né? E ninguém nunca precisa... Nossa, aconteceu hoje, amanhã, tá bom, vou te perdoar. Eu acho que é um processo também de você ir maturando tudo aquilo que aconteceu. E aí, né, de ambas as partes, tanto de quem faz quanto de quem... Né, de quem foi a vítima, vamos dizer assim, de pensar e falar... Putz, sabe, o quanto isso está me custando e para outra pessoa. Então, eu sempre fico pensando nisso, é uma lição de humildade, não que seja fácil, obviamente, né? Mas eu acho que é uma coisa para a gente sempre ir pensando, assim, O Deste, falando de elaborar, né? Tipo assim, às vezes a pessoa te faz mal, não é instantâneo perdão, você precisa elaborar e tal. Eu lembrei de uma coisa aqui, que a Bíblia, curiosamente, ela nunca diz pra gente pedir perdão para as pessoas. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Peça perdão ao seu irmão. A Bíblia diz pra gente pedir perdão a Deus. Isso ela diz. Mas em relação aos erros que a gente comete com as pessoas, a Bíblia diz pra gente se arrepender. Dizer a ela o seu erro e dizer pelo que você se arrepende. Por quê? Porque quando eu digo me perdoe, o que eu estou dizendo é: Larnani, com licença, eu fiz um grande mal a você, mas será que você poderia arcar com o ônus do mal que eu te fiz? E isso, alguém que tem o mínimo de cara de pau, cadê? Tem que ser muito cara de pau para fazer um pedido desse. A pessoa que minimamente cai em si, ela não pede perdão. O que ela faz? Ela apresenta pelo que ela se arrepende e ela faz um caminho de tentativa de reparação. Mesmo quando aquilo que você fez é irreparável, ainda assim a pessoa realmente arrependida, ela tenta reparar. É o sujeito que traiu, que depois, sei lá, faz alguma coisa e manda flores e Jesus, e o resto da vida ele leva café a cana, porque ele tenta reparar. É a pessoa que, por exemplo, Jacó, que comete algo que é irreparável e quer dar mais animal, porque de alguma forma quer reparar. Então você se arrepende, você busca pela reparação, você tenta fazer esse caminho, e você acolhe o perdão do outro, mas você não pede. Quando você pede perdão, você está definindo como é que a pessoa tem que aceitar você no seu arrependimento. E aí, quando você falou assim, às vezes alguém faz o mal a nós, a gente precisa reparar, a gente precisa elaborar. Se alguém te pede perdão, ela está dizendo que você não precisa elaborar. Eu já defini como é que você tem que me acolher no meu arrependimento. Mas quando eu digo a você, olha, eu pequei contra você, eu errei contra você, eu tenho tentado fazer isso, mas eu sei que é insuficiente, eu sei que o mal que eu te fiz não vai dar para voltar atrás. Se eu pudesse, eu voltaria atrás. Não tenho o que fazer. Mas eu preciso te dizer que eu pequei contra você, eu estou muito arrependido. A gente institucionalizou o perdão, né? Me perdoe. Mas quando a gente diz me perdoe, quer dizer tudo isso.
Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não apresentar a pessoa como a gente quer ser acolhido na nossa dor. Na nossa dor não, perdão, na dor que nós causamos a ela. A gente precisa apresentar o dano que a gente causou e as tentativas de reparação. E quem se arrepende de fato tenta reparar, sempre. Mas se eu consigo compreender que não há reparação, não tem um caminho. É sempre um paliativo, né? Sim. Existem situações em que não tem volta. A flecha lançada não volta, sabe aquela? Já foi. Mas eu penso, Nani, que tem muito do que você estava falando há pouco sobre a questão dessa gratidão. Achei muito bonita essa expressão que você usou. Essa gratidão pelo perdão que me alcançou, que transforma quem eu sou para que eu não cometa mais isso. Inclusive, para mim, esse é o grande benefício da confissão. A confissão de pecados. Por que geralmente um sujeito que comete um pecado X e não confessa, ele vai cometer aquilo de novo? Porque como ele não passa pela consternação, olha aqui eu tô citando C.S. Lewis, né? Como ele não passa pela consternação, ele também não vive o processo da consolação. Ele não passa pela consternação, não vive a consolação. Ele não passa pela culpa, não vive a experiência do perdão. Essa ausência de vergonha, essa ausência de culpa e essa ausência do sentimento de que eu fui perdoado, eu fui agraciado. Nossa, que bom que o fulano me perdoou, fulana me perdoou, Deus me perdoou. Essa falta de sentimento de que eu fui perdoado, de alguma forma, quase que me isenta da culpa daquilo que eu cometi. E aí não transforma o meu caminho. Então, quando eu penso, por exemplo, em reparação, a transformação da vida, a ponto da vida não cometer mais o mal que cometia antes, também é uma forma de reparar o dano. A pessoa que você se torna naquela relação, que abençoa, que bendiz, que cura, e não mais a que agride, que maldiz, e etc., também, de alguma forma, é um jeito de você fazer bem ao outro e não mal. É óbvio que não é uma reparação direta do dano que você cometeu, porque perdão é para aquilo que é irreparável. Mas, de alguma forma, você tenta trazer algum bem. Sim. O Cacau, não sei se ele falou aqui no Telescópio, em algum lugar ele falou que só tem perdão total quando tem confissão total. Ou você expõe tudo, confessa tudo, ou não tem como perdoar tudo. Né? Você vai pela metade, conta até a metade, só fala até aqui. E aí não tem como fazer uma transformação total se eu não confesso, se eu não reconheço, enfim, a totalidade daquilo que eu entendo que precisa ser perdoado. Muito bom. Muito bom. Perdão, gente, mas temos horário também. Alguém quer acrescentar? Eu só ia dizer que essa parte do que o Lucas está falando é sobre o perdão. Eu achei muito interessante como ele colocou, porque de fato é o maior ensinamento bíblico sobre a relação, o que a gente faz com o pecado que a gente cometeu. As pessoas se perguntam, se eu não posso pedir perdão, o que eu faço? Confessa, né? Se arrepende, confessa. Essa é a orientação bíblica, né? Se arrepender dos nossos pecados, confessar, né? 1 João diz, eu acho que eu me lembro do capítulo 1, ele diz que se você se arrepender, se confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar, né? Perdoar e te livrar de todos os pecados. Então, o lance é esse, o que você faz, já que você não... A Bíblia não nos ensina a pedir perdão, ensina a gente a confessar pecados, né? Isso também parte um pouco daquilo que eu estava falando no início, sobre obediência. Quando a gente obedece ao que foi nos dado, né, a gente começa a tornar isso um hábito. Porque se você é cristão, se você tem espiritualidade cristã, às vezes você ainda não tem esse constrangimento que o Hernani falou, de você entender que o perdão é um remédio. Às vezes você ainda não foi constrangido pelo Espírito Santo, ainda não amadureceu nesse nível, né? Mas faça por obediência, então, até que isso se torne algo e abra o teu olhar para um caminho possível, né? De reconciliação, de paz, inclusive de ser coerente com a tua espiritualidade. Porque a Bíblia é cheia de caminho, de nos ensinar, e isso é um mandamento, né? A espiritualidade cristã ensina isso como mandamento. Então, se não for por amor que você vai fazer isso, se não for por enxergar as possibilidades que o remédio, que o perdão traz, as possibilidades de recomeço, faça isso por obediência, por coerência à tua fé, né? A espiritualidade que te envolve, né? Sim, isso pra tudo. Sim, isso pra tudo. O Lucas evocou o Lewis fala, você tem que
Você quer viver uma vida cristã, você não vai conseguir começar vivendo uma vida cristã ao natural. Você tem que fingir que você tem uma vida cristã, vai aprender. O hábito vai. É igual dormir. A pessoa que vai dormir, ela não começa dormindo, ela finge que tá dormindo, até que uma hora ela começa a dormir e nem percebeu. Alguém falou isso, eu discordei também. Acho que você que finge que tá dormindo. Você fecha o olho. Exato, e vai. Tá bom. Enfim, não vou entrar nessa polêmica. Foi o Lewis que falou, você fala com ele depois. Mas assim, uma das coisas que eu acho interessante nisso aí, que vale para tudo que é disciplina, Nani, é esse lance de você fazer porque sabe que aquilo ali é bom, mesmo que você não entenda. Claro. Né? Então, por exemplo, eu odeio ir pra academia, mas eu sei que isso é bom, então eu vou por obediência. Né? Isso tem me feito bem. Até que isso se tornou um hábito. Em que eu não abro mão mais de fazer isso. Né? Eu não posso deixar de fazer isso. Eu acho que as disciplinas espirituais, como confissão, né, pecados, tem que se tornar algo que é habitual. Tão habitual que a gente chega ao ponto de não abrir mão de fazer isso. Né? Procurar pessoas para fazer isso. Porque é um jeito da gente exercitar perdão. E quando você exercita bastante perdão, você também é rápido em perdoar. Ser rápido em perdoar, ser fácil em perdoar, não te torna um trouxa, te torna um cara que manifesta a presença de Deus. Foi isso que Jacó falou para o irmão no final dessa passagem. E Jacó disse para Esaú e fala assim: ver-te agora, meu irmão, é como ver a face de Deus. Uma pessoa que é apta e rápida em perdoar, cheia de graça e misericórdia, é uma pessoa que manifesta a presença de Deus. E o que acontece quando a pessoa vê a face de Deus? Ela se arrepende e reconhece os pecados. Exatamente. É um ciclo virtuoso infinito. Tanto é que Jacó, antes de ver o irmão, ele tem a famosa briga com Deus, né? E essa briga com Deus deixa ele marcado para sempre, né? Então é impossível você ver Deus, ter um encontro com Deus, nem que seja uma briga com Deus e não sair marcado por ela. No caso dessa marca aí, que todos nós fomos marcados. A nossa primeira experiência com Deus que nos marcou foi o perdão. Nós fomos perdoados. E nós saímos dessas experiências marcados por esse perdão. E isso faz com que a gente olhe para essa marca e faça assim: cara, eu preciso ser mais perdoador, preciso ser mais gracioso, preciso ser mais misericordioso, preciso entender que não é sobre o meu orgulho, as minhas vontades, né? Até porque o perdão, a gente disse aqui, né? Ele para o malvado, né? Ele cessa a maldade, né? Ele cessa a maldade. Se houve uma maldade que foi feita, algo indesculpável, ele cessou aquilo quando eu boto perdão. Então, esse é um caminho bonito, né? Dentro da espiritualidade cristã, é a marca que a gente carrega. Então, que ela seja vista, ouvida e percebida e sentida por todo mundo que a gente passa pelo caminho. Chegamos lá? Chegamos em Canaã? Muito bem. Gente, ver-te, meu irmão, é como ver a face de Deus. Estamos chegando ao final de mais um ano, né? Agora tem um Amigo Secreto Telescópio pra gente poder fazer aqui com vocês. Não, brincadeira. Livrai-nos do Amigo Secreto. Mas quero agradecer primeiro a todos vocês, vocês três que fazem o telescópio aqui, e eu também agradeço a mim, me autoagradeço. Por mais um ano. De arrogância, mas eu apoio essa ideia. Porque não, eu tô falando tô falando enquanto CNPJ telescópio, entendeu? Eu tô agradecendo os 4 CPF. Por mais um ano aí, que foi mais um ano muito legal, um ano que a gente conseguiu fazer tanta coisa, né? Então, legal. Então, agradecer a vocês, meus amigos. E também agradecer a Crentaço por mais um ano aí de parceria, que nos manteve no ar aí mensalmente, fielmente, né? Agradecer pela possibilidade. Quero reconhecer que a gente erra bastante, não vou mais pedir perdão, porque o Lucas acabou com o que eu tinha pensado, só pediu confessar, pedir perdão, mas reconhecer que a gente erra mais. Confessa aí. Que vocês, os ouvintes, nos acolham aí, vejam o que vocês fazem com tudo isso. Se vocês quiserem perdoar, vocês vão ser muito beneficiados. Se vocês quiserem, ouve aí o programa de novo. Vou te dar uma dica aqui pra vocês. Por favor, parem de falar desculpa qualquer coisa. Isso é horrível. Por favor, pelo amor de Deus. Isso aí. Desculpa qualquer coisa, é aquela humildade tipo fingida. Assim. Eu acho que eu não errei, mas desculpa qualquer coisa. Sabe o que é pior? É quando a pessoa começa a falar assim:
desculpa o que eu vou dizer. A pessoa já dá um desconto que vai falar. Mas você vai me desculpar, mas... Você vai me desculpar, mas... Ou então, não, são frases horríveis, cara. Desculpa qualquer coisa. A pessoa vai embora, desculpa qualquer coisa. Aí você Você nem sabe o que você fez, cara. Que isso? Tá horrível, cara. Horrível. Mas, vocês querem dar alguma mensagem natalina aí, de fim de bênção? Dá as bênçãos aí, pastoral. Não, eu quero agradecer também, agradecer vocês. Esse ano pra gente foi um ano muito legal, um ano diferente, que a gente começou a gravar presencialmente, algo que foi muito legal pra gente, pelo menos pra mim fez muito bem vê-los mais vezes, isso foi bem gostoso. A gente lançou o nosso livro e algo que foi bem especial também, não foi fácil, a gente falou bastante, assim, muito texto, muita ideia, muita escrita. O Nani ainda teve todo o trabalho dobrado ali, ou mais do que dobrado, né? Porque por conta das revisões e tudo mais. E o trabalho ficou lindo. A gente viveu um dia mega especial, um dia do lançamento. A gente vai fazer outros lançamentos ainda. Mas agradecer a vocês por isso. É muito bom viver isso com vocês. Com certeza, se não fosse o encorajamento, o amor de vocês por tudo isso, não seria possível. A gente não faria esse projeto acontecer. E é muito bom estar entre amigos, assim. Obrigado. Eu termino o ano com muita gratidão pela vida de vocês. Eu também agradeço aí por tudo que a gente viveu. Foi um ano atípico porque eu não fiz nenhum filho. A gente pensa brincando. Ano que vem tá aí, né? Eu fiz um filho, sim. O filho chama Pés no Chão Olhando pro Alto. Mas tô muito feliz com tudo que a gente fez junto. Acho que esse lance de gravar presencial foi muito legal mesmo. Acho que a gente tem um caminho aí pela frente bem legal. Acho que de todos os tempos que de todos os anos que a gente viveu o telescópio, eu acho que esse é o primeiro que eu tenho certeza que a gente ainda tem muito caminho pela frente. Olha aí, só promessa? Não, porque nos outros sempre a gente ficava naquela, não vai durar mais, vai acabar. Tinha alguém dizer, né, meu último ano, né? Meu último ano vai acabar, ano que vem eu não sei como vai ser, né? Esse é o primeiro ano que eu vejo promissor esse caminho. Me preocupo com isso, claro, porque todos os anos ia acabar e não acabou. O time que tá ganhando, né? Às vezes é melhor você falar, pô, não, vai acabar para ano que vem. Exato. Mas eu fico muito feliz pela nossa amizade. Isso é uma coisa que é fantástica nesse grupo. Eu acho que é dos maiores benefícios que esse canal pode nos trazer, que esse lugar de encontro pode nos trazer, é a manutenção dessa amizade maravilhosa que eu tenho com cada um de vocês e o quanto ela me faz bem. Para mim, o nome desse livro que a gente lançou se chama Amizade, porque ele realmente representa tudo, muito mais do que alguns textos, né, de reflexão. Ele é a mãozinha de cada um de nós juntos, assim, dizendo assim, vamos juntos, esse nós. São um trabalho de 9 anos, né? Então é muito importante isso. E é isso, galera. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Páscoa, beijo. Vocês me perdoem, mas eu não tenho tanta palavra bonita assim depois do Lucas, Rodrigo e do Nani. Eu fiquei limitada aqui, fiquei muito limitada. Mas fazendo a retrospectiva e só fazer um merchan do livro, que eu acho que a gente tem que ficar fazendo e dar frases do livro, tipo, a cada episódio. Muito bom sentar à mesa com vocês, muitas mesas esse ano. Muito bom compartilhar a amizade. É o tempo que esse ano, me desculpem, foi muito escasso, mas agradeço a generosidade de vocês, a amizade de vocês, o amor de vocês. Muito bom. É sempre muito bom estar com vocês. Ela sempre não promete nada e entrega tudo, né? Muito bom. Não preciso chover no molhado quanto eu os amo, quanto eu admiro vocês três, o quanto vocês fazem diferença na minha vida e o quanto tudo isso que a gente faz é livro, é live. Hoje eu entrei nas lives da época da pandemia, vi lá a nossa cara novinha, lendo o livro. Tudo que a gente já fez ao longo desses 9 anos tem sido uma coisa maravilhosa e o livro acrescenta a isso. Quem quiser o livro, segue a gente na rede social lá, a gente vai divulgar quando tivermos mais exemplares. Porque ele esgotou, meus amigos. Um livro que nasceu esgotado. Esgotou no lançamento. Mas quando a gente tiver mais exemplares, a gente vai divulgar lá como é que vocês podem comprar. Alguém levantou a mão aí ou foi reflexo meu? Foi reflexo.
Foi reflexo. Não, você levantou, foi você, safado. Eu deixei você se acusar e você fica falando que fui eu. É muito pena que as pessoas não conseguem ver isso. Sem querer, eu tava A gente vai ter que descrever para as pessoas. Nós estamos gravando pelo Google Meet e a gente está durante toda a fala do Nani colocando alucinadamente todos os emojis possíveis de alegria. Isso aí tudo bem, mas daí surgiu uma mãozinha. Coração. E ele, assim, não desviou. Ele nos ignorou e foi que foi. É fazer as coisas com criança em volta. Você vai saber o que é essa experiência. O mundo do bibliotecário. Te disciplina milagrosamente. O mundo do bibliotecário é esse mundo solitário mesmo, no meio dos barulhos. Nos sigam nas redes sociais, sigam a Clintaço também. Desculpa qualquer coisa. E até ano que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.